Nesta sessão, vamos falar sobre endereços URL e os nomes de domínio, para que você possa identificar os sites seguros e os inseguros. Primeiramente, vamos começar com as URLs. É muito importante entender o que são as URLs e saber interpretá-las, porque na maioria dos ataques de phishing, malware ou roubo de dados, o engano acontece justamente ali. Por essa razão, hoje quero que você aprenda algo muito simples, mas muito poderoso: como interpretar uma URL. Você não precisa ser um especialista em computação nem ter experiência em segurança. Só precisa saber em quais detalhes deve prestar atenção. O termo URL significa localizador uniforme de recursos e é basicamente o endereço que permite encontrar algo na internet, como uma página web, uma imagem ou um vídeo. Ou seja, se você quer ver algo na internet, precisa conhecer a sua URL. Uma URL é como o endereço de uma casa, mas na internet. Assim como a sua casa tem um endereço com rua, número e cidade, uma página web também tem partes que indicam onde ela está e quem a gerencia. Por exemplo, veja este endereço ou URL na tela. Parece apenas uma sequência de letras, mas na verdade está cheia de informações. Vamos entendê-la por partes. Primeiro está o HTTPS, que é o nome do protocolo. Essa palavrinha diz ao navegador como se comunicar com a página web. Para navegação em sites, temos duas opções, o HTTP e o HTTPS. Quando você vê HTTP, significa que está sendo utilizado o protocolo de transferência de hipertexto, a forma básica de conexão. Mas os sites sérios utilizam o HTTPS com um S no final, que significa seguro. Essa letra S adicional indica que a conexão está sob encriptação. Isso quer dizer que a informação que você envia, por exemplo, uma senha ou o número do seu cartão, viaja protegida, como se estivesse dentro de um envelope selado. Se um site não tem o S no final, significa que os dados não estão protegidos e qualquer pessoa poderia interceptar a sua comunicação. Isso significa que a comunicação não é segura e, por isso, você não deve realizar login nem enviar informações sensíveis. Mesmo que o atacante esteja realizando um ataque sofisticado, o site pode ser falso. A segunda parte da URL é o nome de domínio, ou simplesmente domínio, que neste exemplo é paypal.com. Este é o coração do endereço, porque indica quem é o dono do site. É importante sempre verificar qual é o nome de domínio oficial da empresa ou organização que você vai visitar para saber se a URL está correta. Se você vir algo como paypal.segurancalogin.net, deve ter cuidado, pois o domínio real não é o PayPal, mas sim segurancalogin.net. Esse é o tipo de truque que os atacantes usam para te confundir e levar a um site malicioso. O que vem depois é a rota do recurso, que simplesmente indica a parte do site que você está visitando. É como um cômodo dentro de uma casa. Esta parte não é perigosa por si só se o domínio estiver correto, mas ajuda você a saber onde está. Agora veja este outro exemplo. À primeira vista, as duas URLs parecem semelhantes e ambas parecem ser da Microsoft. No entanto, apenas a primeira pertence realmente à Microsoft, pois o seu domínio microsoft.com indica isso. A segunda é falsa, pois embora pareça convincente, o domínio é supportaccount.net, que não é o oficial da Microsoft. Portanto, antes de clicar em um link, tire um segundo para observar. Repare bem no domínio principal. Verifique se tem HTTPS. Não confie em links que chegam por mensagens ou e-mails de desconhecidos. E, se tiver dúvida, digite você mesmo o endereço no navegador. Aprender a ler uma URL é como aprender a ler sinais de trânsito digitais. Quando você sabe interpretá-los, fica muito mais difícil ser enganado. Os cibercriminosos também são criativos e usam endereços que se parecem muito com os verdadeiros, mas com pequenas mudanças. Uma letra trocada, um número no lugar de uma letra, ou até caracteres de outro alfabeto que parecem iguais. Observe estes exemplos por 1 minuto e tente descobrir as coisas estranhas nas URLs.
Você pode pausar o vídeo se quiser encontrar as respostas por conta própria. Se você olhar o primeiro nome de domínio, pode parecer que é o oficial da Microsoft, mas se reparar detidamente, verá que há um número 0 no lugar da letra O. No segundo caso, que é muito mais difícil de descobrir, a URL também é falsa, porque inclui uma letra grega que se parece com um O normal. Este link não te levará ao Facebook, mas a um site totalmente diferente, embora à primeira vista você não perceba. Os atacantes também misturam palavras para enganar. Por exemplo, a primeira URL aqui é legítima, mas a segunda não. No segundo caso, embora diga Google no início, o domínio real é accountslogin.net. Tudo o que aparece antes do domínio principal faz parte do engano. Esses tipos de truques de URL têm sido usados para causar brechas de segurança importantes. Vejamos alguns casos reais. Em 2020, milhares de usuários receberam e-mails dizendo que sua conta da Netflix havia sido suspensa. O link levava para netflixbilling.com. Quando o usuário clicava, era levado a uma página idêntica ao site original, mas era falsa. As pessoas inseriam seus dados de cartão de crédito e os criminosos os roubavam. Em 2023, houve uma campanha maliciosa que imitava o portal da Microsoft com o endereço microsoftsupport365.com. Muitos funcionários pensaram que era a página de login oficial e entregaram suas senhas aos atacantes. O mesmo aconteceu com bancos, lojas online e serviços de mensagens. Todos esses ataques começam da mesma forma, com uma URL que parece confiável. Então, como você pode se proteger? Primeiro, olhe bem o nome de domínio. Veja o que está logo antes do .com, .net ou .org. Ali está a chave para saber a quem pertence o site. Segundo, certifique-se de que está navegando usando HTTPS, mas não confie cegamente. HTTPS indica que a conexão é protegida, mas não garante que o dono do site seja honesto. Terceiro, não clique em links de mensagens ou e-mails suspeitos, por mais urgentes que pareçam. Se tiver dúvidas, não entre pelo link. Digite você mesmo o endereço no navegador. Pode ser um pouco incômodo, mas pode te salvar de um golpe. Aprender a ler uma URL é uma habilidade que, com o tempo, se torna automática. E quando você a domina, torna-se um alvo muito mais difícil. Da próxima vez que receber um link, respire, tire um segundo e leia com calma. Sua segurança digital depende de saber para onde você está indo antes de clicar. Lembre-se, na internet a curiosidade é boa, desde que venha acompanhada de atenção e conhecimento.